Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor, aonde eu estou tendo a oportunidade mais uma vez de fazer menção da palavra de Deus. E você já sabe que toda quarta-feira às 2 horas eu entro ao vivo pela minha página no Facebook e também pelo Instagram, para liberar uma palavra para a tua alma, para te abençoar, para encher a sua vida de Deus, tá certo? Apesar que hoje nós entramos um pouquinho mais tarde, mas o Senhor é bom. A palavra que está no meu coração para esse dia está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda as ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Que és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. O texto que eu li está em Atos capítulo de número 9, do verso 1 até o 15. Eu não li todos os versículos, que são muitos versículos, mas eu li do verso 1 ao 5 e li também o verso de número 15. Esse versículo e esse capítulo 9 aqui, ele vai falar para nós um pouco o período de conversão do apóstolo Paulo. Ele aqui está saindo para perseguir os cristãos, saindo para perseguir os pregadores do caminho, que assim eram conhecidos aqueles que eram discípulos de Jesus, pregadores do caminho. Saulo vai até um sumo sacerdote, que é uma das maiores autoridades sacerdotais dessa época, para pegar uma carta de autorização para prender os cristãos. Essa carta seria estampada nas sinagogas, para que, se tivesse algum cristão pelaquela redondeza pregando, falando de Jesus, essa carta daria autorização para que ele fosse preso e levado para Jerusalém. Eles seriam denunciados, seriam presos, levado para Jerusalém. Então, Saulo aqui está pegando essa autorização com o sumo sacerdote para que essas cartas sejam levadas pelas proximidades de Damasco. O sumo sacerdote autoriza Saulo. Saulo vai sair na direção de Damasco e, dentro dessas proximidades, ele vai ser impactado com o cenário. Chega na direção dele um resplendor de luz. Essa luz vem no caminho de Damasco, estando próximo de Damasco, e é tão intensa a luz que vem na direção de Saulo, que faz com que ele caia em terra. Ele cai no chão. Esse resplendor chega e cerca a vida de Saulo no caminho de Damasco. E é o próprio Cristo que está aparecendo para Saulo. É o próprio Jesus que aparece nesse formato de luz para se apresentar a Saulo no caminho de Damasco. Saulo, então, ao cair no chão, ele fica preocupado com o tipo de luz que ele vê. Ele começa a questionar e diz: Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Aí o próprio Jesus vai dizer: Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus revela para Saulo que ele não estava perseguindo os cristãos, que ele não estava perseguindo os crentes, ele estava perseguindo o próprio Jesus, o próprio Cristo.
Saulo vai ficar cego. Deus permite ele ficar cego. E ele vai ficar durante 3 dias sem comer e sem beber, até que Deus levanta um homem por nome de Ananias. Todo mundo conhece a história. Deus fala com o profeta: você vai para uma rua chamada direita, você vai procurar um homem por nome de Saulo, vai até ele, porque esse homem ele está orando, buscando, ele é para mim um vaso escolhido, ok? Obviamente Ananias vai questionar por conhecer a fama de Saulo, que era um perseguidor de cristão. Então, de alguma forma, Ananias demonstra para nós aqui a preocupação de sofrer algum tipo de retaliação, né? Quando o próprio Deus diz para ele: levanta-te, vai a uma rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Tasso, chamado Saulo, por um homem de Tasso chamado Saulo, pois este está orando. Aí Ananias, o próprio Ananias vai dizer sobre a preocupação, porque ouviu acerca desse homem, dos maus que tem feito aos santos em Jerusalém. Então Ananias ouviu falar do histórico de Saulo. A fama de Saulo percorria pelo fato de perseguir, de maltratar cristãos. Deus fala com Ananias: vai até esse homem, procura a casa de Judas, que esse homem é para mim um vaso escolhido. O que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 9, a partir do verso 1 em diante. E existem algumas aplicações que são pertinentes para essa tarde. A primeira está aqui, quando o próprio texto afirma que Saulo ele está procurando cartas de autorização e ele vai até o sumo sacerdote para que seja autorizado essas cartas. Olha o que diz o verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja bem, a Bíblia faz questão de caracterizar o tipo de autoridade que Saulo está procurando. Saulo não está procurando simplesmente um sacerdote, porque tinham muitos. Saulo está procurando o sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? Ele é o chefe dos sacerdotes. Então Saulo está procurando alguém que tem autoridade, para que essa pessoa autorize Saulo sair para prender os crentes, perseguir os crentes e estampar essas cartas de autorização dentro das sinagogas próximas a Damasco. E o que é pior? Pior não é só Saulo procurar essas cartas de autorização para prender gente. Pior é o sumo sacerdote, que tem autoridade, alguém que visita o Santo dos Santos, alguém que uma vez por ano vai lá no lugar santo dos santos se relacionar com Deus, alguém que diz ter intimidade com Deus, alguém que diz representar a voz de Deus, ou representar a voz do povo, mas alguém que traz uma direção de Deus também para o povo, porque o sacerdote ele era o mediador entre o homem e Deus. Ele não é só sacerdote, ele é sumo sacerdote. E ele vai simplesmente autorizar para que Saulo saia e prenda cristãos. Ele deveria assumir aqui a postura de um homem com empatia, de misericórdia, de perdão, de amor. Mas o que ele faz? Ele autoriza a carta para que homens que pensam de uma ideologia diferente da dele seja preso, sofra, passe por retaliações. Por mais que isso fosse contrário aos princípios dele, por mais que isso fosse contrário àquilo que ele pensasse, por mais que fosse contrário à religião dele, à lei de Moisés, se ele ama a Deus, ele deveria no mínimo pensar que isso é contra os princípios que Deus estabeleceu de amor. Fazer o bem, amar o próximo,
não desejando o mal do outro, não fazendo o mal para o outro, independente se o outro pensa diferente da forma como você pensa. Ele é sumo sacerdote, mas ele está autorizando que mais cristãos sejam presos, mortos e torturados, perseguidos. Aí você percebe que, sendo o sumo sacerdote, ele não tem empatia no coração. Pior não é só Saulo sair para perseguir crente. Pior é alguém que está numa posição alta e está autorizando, está dando autoridade para Saulo sair para perseguir crente, sair para perseguir cristãos, sair para estabelecer cartas para levar esses homens presos. E nós estamos vivendo um tempo onde tem muitos sacerdotes que se dizem sumos sacerdotes, que estão em uma posição que não realizam a maneira como deveriam fazer, que não têm o amor que deveriam fazer, que não têm a misericórdia que deveria realizar, que não têm a graça que deveria ter, e exercem dessa função um autoritarismo, que não possuem uma autoridade, possuem um autoritarismo, que vivem uma vida contrária aos princípios de Deus. São sacerdotes, mas estão matando crente dentro do templo. São sacerdotes, mas estão dando autoridade para a gente sair e perseguir crente. Estão em altos níveis dentro da igreja, possuem grandes títulos, mas perseguem quem prega, perseguem quem canta, persegue quem toca, persegue quem profetiza. Aí você pensa que a perseguição vai vir do lado de fora, mas vem do lado de gente que diz que tem patente, que serve a Deus, que tem compromisso com Deus. São sumos sacerdotes, mas perderam há muito tempo a sua essência. Há muito tempo perderam a sua vocação, ou perderam a sua essência, porque tem o título, mas não mantém mais a sua essência. Não tem misericórdia, não tem amor, não tem a graça. Aí nós vivemos um tempo onde existem sumos sacerdotes que se aproveitam da sua função para perseguir aqueles que pregam a palavra. Fazem de tudo para se opor àqueles que pregam a palavra. Fazem de tudo para tentar perseguir aqueles que fazem a diferença no meio. Se aproveitam do título para perseguir, se aproveitam do título para escrever cartas de perseguição, para autorizar a morte de certos cristãos. Só que a verdade é que quando Deus levantou esses homens para pregar a palavra, eles não estão preocupados com o título, eles não estão preocupados com o que vão dizer, eles não estão preocupados nem com a morte que pode gerar para a vida deles, eles estão preocupados em morrer pela causa do Evangelho. Quanta gente que está em posições grandes nessa vida, mas se contaminou. Quanta gente que está em posição grande nessa vida, mas perdeu a sua essência. Quanta gente que está em posição grande nessa vida, mas está se corrompendo pelo título que tem. É sumo sacerdote. É alguém que tem grande autoridade, mas mesmo tendo autoridade não teve um momento de empatia e de misericórdia em pensar que cristãos seriam presos, perseguidos e mortos. Vivem pelo título e não pela misericórdia. Saulo consegue a carta de autorização. Ele vai pegar as cartas e ele vai ir na direção de Damasco com a intenção de distribuir essas cartas dentro das sinagogas, para que os cristãos fossem presos e levados para Jerusalém. Só que o texto diz que quando Saulo está no caminho de Damasco, ele está perto de Damasco, vai aparecer um resplendor de luz que vai cercar a vida de Saulo. Isso aqui é interessante, porque Saulo está chegando perto de Damasco. Ele está próximo de concluir um plano maquiavélico. Ele está próximo de concluir algo ruim contra aqueles que pregam e falam do nome de Jesus. Ele chega perto, mas ele não conclui o plano. Ele chega perto,
mas ele não consegue levar a destruição da vida dos cristãos. Ele só chega perto. Por quê? Porque Deus coloca limite em certas áreas. Deus não permite certos planos serem concluídos. O diabo às vezes chega perto, mas não te toca. Ele chega perto, mas não te fere. Ele chega perto, mas não te toca. Ele chega perto, mas não te mata. Ele chega perto, mas não te destrói. Ele chega perto, mas não consegue concluir o projeto dele contra a sua vida. Por quê? Porque a mão de Deus te cerca. Porque Deus te guarda. Porque Deus te preserva. Porque Deus te protege. Quantas das vezes na sua vida você percebeu que o diabo só chegou perto? Ele só chegou perto, mas ele não conseguiu concluir o projeto dele contra a sua vida. Parecia que aquele carro ia te levar à morte, mas você não morreu. Parecia que aquela doença ia te matar, mas você não morreu. Parecia que aquele problema iria te levar à destruição, mas você não morreu. Parecia que aquela situação ia te sufocar a ponto de você morrer com um problema no teu coração, mas você não morreu. O diabo chegou perto, mas não te tocou. Ele chegou perto, mas não te atingiu. Por quê? Porque Deus chegou antes para intervir nessa situação. É como Saulo no caminho de Damasco, que ele chega perto para concluir a missão, mas ele não conclui. Por quê? Porque Deus vem para intervir essa história. Tem coisas que Deus vai permitir que você chegue perto. Tem coisas que Deus vai permitir que você passe pelo vale da sombra da morte, que chegue perto de você, mas Ele não permite que o diabo conclua o projeto dele contra a sua vida. Por quê? Porque tudo que você passa tem limite, querido. E nada foge do controle de Deus. Deus está no controle e no centro da sua vida. Tudo que você passa tem limite. Aí o texto diz que o Senhor, ele estando no caminho de Damasco, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz. Olha a expressão que a Bíblia diz, subitamente. Em outras palavras, inesperadamente aparece um resplendor de luz. Deus está surpreendendo Saulo. Jesus aparece diante de Saulo de forma de surpresa. Ele vem de maneira subitamente até Saulo. Ele surpreende Saulo. Ele vem com a intenção de surpreender Saulo. Porque Jesus sempre se apresenta de onde nós menos esperamos. Jesus se apresenta de onde você menos espera, de onde você menos imagina. Jesus se apresenta para mostrar o seu poder, para mostrar a sua grandeza. Eu quero liberar uma palavra para alguém que está ouvindo, dizer que Jesus vai aparecer de onde você menos espera. Jesus vai te surpreender. Ele vai vir de onde você não imagina. Ele vai usar pessoas que você não acredita. Ele vai aparecer de lugares que você não imagina. Deus é capaz de surpreender as suas expectativas. Como Elias, que quando estava na caverna, Deus o surpreendeu e usou o corvo para trazer carne, para trazer comida para profeta. Porque Jesus sempre vem de onde a gente menos espera. Ele usa as circunstâncias para mostrar para nós que Ele é um Deus que surpreende, sabe? Jesus aparece subitamente diante de Saulo, porque Ele sempre vem de onde você não pensa que Ele vai vir. Ele vai vir de outro lado. Se você está achando que as coisas vão acontecer da tua forma, da tua maneira, que Ele vai vir de um lado, que Ele vai usar alguém, não. Ele vai vir de onde você menos espera. Ele vai te surpreender. Esse ano é ano de surpresa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre as suas finanças, sobre a sua vida. Ele vai vir de onde você menos espera. Você não vai precisar forçar portas para chegar em certos lugares. Você não vai precisar bajular pessoas para chegar em certos lugares. Jesus vai vir de onde você menos espera. Você não vai precisar corromper o seu chamado, corromper a sua essência para você chegar em alguns lugares. Jesus vai vir de onde você menos espera.
Subitamente Jesus vem e o cerca com o resplendor de luz do céu. Olha o que Jesus faz. Jesus cerca Saulo. Ele está cercado. Ele está prendendo Saulo. Jesus está cercando Saulo. Saulo não tem caminho, ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que fazer, porque a situação veio de tal forma, surpreendeu ele de tal maneira, que ele está cercado pela luz. Ele é cercado pelo resplendor de luz. Porque Jesus sabe como cercar o homem. Jesus sabe como prender o homem. Jesus sabe aonde tocar no homem. Jesus sabe como colocar o homem na parede. Jesus sabe. Jesus sabe como trazer o homem para os seus propósitos. Ele sabe. Jesus sabe como cercar o homem e levar o homem para a sua vontade. Ele sabe como cercar. Então fica tranquilo. Que isso aqui que Saulo está vivendo é tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, o próprio Jesus às vezes decide descer para cercar o homem. Ele pode estar no centro de macumba que Deus cerca ele. Ele pode estar no centro espírita que Deus cerca ele. Ele pode estar enchendo a cara de cachaça no botequim que Deus cerca ele. Ele pode estar num prostíbulo se envolvendo em prostituição que Jesus desce e cerca ele. Ele pode estar vindo no meio do caminho dirigindo na estrada. Jesus desce na estrada e cerca ele. Ele pode estar rodeado de amizade errada, cheio de gente que bebe, que fuma maconha, que vive numa vida de destruição. Jesus vem e cerca. Jesus sabe como cercar. Jesus sabe como apertar. E aperta de tal forma que ninguém consegue ter acesso a ele, só Jesus. Jesus cerca. Jesus prende. Jesus cercou a vida de Paulo com o resplendor de luz. Tem momentos que Deus não manda mensagem, tem momentos que Deus não manda profeta, tem momentos que Deus não usa pessoas, tem momentos que é o próprio Jesus que desce e diz: agora eu vou descer para cercar esse cara. Eu vou falar com ele, eu vou palestrar com ele, eu vou me apresentar para ele. Tem momentos que é o próprio Deus que desce e cerca o homem. Saulo está cercado. Você percebe aqui que ele tem soldados com ele. Porque a Bíblia vai dizer que os homens também vão ouvir a mesma voz que Saulo ouviu. Só que ele está cercado. E os soldados que tem ao lado dele não conseguem ajudá-lo na situação que ele está. Porque tem momentos que Deus deixa você sozinho, onde ninguém vai conseguir te ajudar. Mas é o próprio Deus que te cerca, para que o propósito dele se estabeleça sobre a sua vida. Aí quando Saulo é cercado pelo aquele resplendor de luz, o verso 4 diz que ele cai em terra. Segundo, ele ouve a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante isso aqui. E caindo em terra, ele ouve a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E caindo em terra, ele ouve a voz. Aí você vai perceber que às vezes Deus permite algumas pessoas caírem para ouvir a sua voz. Porque depois que ele cai, ele ouve a voz. Então às vezes Deus permite certas quedas para que dentro da queda a pessoa ouça a voz. Existem pessoas que enquanto não caírem não vão ouvir. Existem pessoas que enquanto não se prostrarem não vão ouvir. Existem pessoas que enquanto não passarem por certas humilhações não vão ouvir. Então Deus permite a humilhação, Deus permite a queda, Deus permite o cara estar de cara na parede, Deus permite as aflições para quê? Para que através dela a pessoa ouça a sua voz. Você vai perceber que depois que ele cai, ele ouve a voz. O próprio Jesus fala com ele. Às vezes é necessário o homem chegar no fundo do poço, perder algumas coisas, passar por uma queda,
passar por uma destruição, por uma queda, por uma desgraça, passar por algo que gere uma dor na vida dele. E através daquela humilhação, daquele sofrimento, ele ouve a voz. Alguém vai dizer, Deus só fala no meio do sofrimento? Não, Deus não só fala no meio do sofrimento. Deus quer falar com você em todos os momentos. Mas a questão é que tem pessoas que estão tão cegas no mundo que estão vivendo. Essas pessoas que estão com a mente tão cauterizada no mundo que vive, que só vão dar ouvido à voz de Deus quando passarem por humilhações, por sofrimento e por aflições. Então não é que Deus só fala no sofrimento, é que muitas das vezes seu coração só está sensível para ouvir se você perder quem você ama, se você passar pela dor, se você passar pelo sofrimento, se você passar pela frustração. Às vezes Deus está até falando, mas você não está sensível para ouvir. Aí Deus faz isso, permite o cara cair, e na queda ele ouve a voz. Deus se apresenta para ele e ele ouve a sua voz. Ele entende o seu propósito. Às vezes a intenção de Deus permitir certas humilhações acontecerem na sua vida é para que você ouça a sua voz. Você não está pedindo para Deus falar com você? Você não está pedindo para Deus se revelar a você? Você não está falando, Deus, eu preciso ouvir sua voz? Fala comigo. Aí Deus está permitindo o nível descer, a queda acontecer, as aflições te cercarem. Por quê? Porque os problemas vão te deixar mais sensível para você ouvir a voz dele. Você vai ouvir a voz do próprio Cristo. Jesus se manifesta para Saulo e diz, Saulo, por que que tu me persegues? Aí todo mundo conhece a história, ele fica cego, vai para a casa de Judas. Deus bate na casa de Ananias e diz, Ananias, vai numa rua chamada direita na casa de Judas e procura um homem chamado Saulo de Tarso. Aí Ananias vai dizer, Senhor, mas esse cara aí é aquele que persegue, o histórico dele, a fama dele é grande, é esse cara mesmo, vai até ele. Por quê? Porque ele é para mim um vaso escolhido. E aqui eu termino essa palavra, mas termino dizendo uma coisa. Olha que interessante isso. Deus vai dizer para Ananias, vá até ele porque ele é para mim um vaso escolhido. Todos nós aqui conhecemos a história do apóstolo Paulo. A gente sabe que depois ele vai ser um dos maiores pregadores de todos os tempos. Inclusive até nos tempos de hoje que nós vivemos, nós não conhecemos alguém que tenha a mesma projeção que o apóstolo Paulo teve. Por mais que nessa geração tenham vivido grandes homens de Deus, um missionário igual ele, um pregador igual ele, é difícil encontrar nos tempos de hoje. Ele foi tão impactado pela mensagem do Cristo que ele deu a vida dele por amor ao Evangelho. Ele morreu pela causa. Um homem que foi capaz de escrever e dizia, eu tenho prazer na perseguição. Por quê? Porque eu estou sendo perseguido por amor a Cristo. Ele era um vaso escolhido por Deus. E quando Deus escolheu o apóstolo Paulo, quando Deus escolheu Saulo, ele era perseguidor, ele matava crente, fazia mal para os cristãos, prendia as pessoas, fazia mal para o próximo. Só que quando Deus está dizendo a Ananias, Ananias, vai até ele porque ele é um vaso escolhido, Deus não escolhe Saulo mediante aquilo que ele é naquele momento, naquela circunstância. Deus está escolhendo Saulo porque Deus já sabe o que Paulo vai ser lá na frente. Deus sabe aonde Paulo vai chegar. Tanto que Deus vai dizer para Ananias, ele vai pregar para os gentios, ele vai pregar para reis. Olha o que Deus fala aqui em Atos capítulo 9. Ele vai pregar para homens grandes. Então, antes de Deus escolher Saulo, Deus está dizendo a Ananias, eu já escrevi a história dele. Eu já tenho uma vocação com ele, já tenho uma chamada com ele. Está tudo escrito já. Ele é um vaso escolhido. Vá lá e prega para ele. Por quê? Porque ele vai viver o meu propósito. Aí isso traz para nós uma clareza sobre chamada. Uma clareza sobre vocação. Por quê?
Porque Deus não te escolheu para depois de escrever a sua história. Foi ao contrário. Deus escreveu a sua história para depois te escolher. Você só foi escolhido porque Deus já tinha escrito um projeto para a sua vida. A sua vida faz parte do plano que Deus já escreveu. É por isso que eu digo que quando Deus escreve a história de alguém, Deus escreve a história diferente do homem. Todo homem, quando escreve uma história, ele começa uma história do início para o fim. Ele começa com o início e termina com o fim. Deus é o contrário. Ele começa do fim e termina no início. Então primeiro ele escreve a história, depois ele coloca o protagonista dela. Eu estou dizendo o seguinte, que tudo que você está vivendo faz parte do propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Deus está no controle sobre todas as coisas e você só está vivendo coisas que Deus escreveu para você viver. Porque você é escolhido, amigo. E quem é escolhido não tem escolha. E essa é uma das maiores verdades confrontantes que você vai ouvir. Quem é escolhido não tem escolha. Não tem como fugir. Qual foi a escolha de Saulo aqui no caminho de Damasco? Não tem como ele dizer, eu não quero pregar. Não tem como ele dizer, eu não quero profetizar. Não tem como ele dizer, Senhor, escolhe outro no meu lugar. Não. Não é você que escolhe, é Deus que te escolhe. Por isso que João 15,16 diz, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, não sou eu que escolhi a Deus, é o Senhor que me escolheu. Eu não estou falando de salvação, estou falando de vocação. Que é uma coisa é a pessoa ter livre-arbítrio para confessar Jesus como Senhor. Outra coisa é você ser escolhido para ser usado. Se Deus te escolheu para um propósito, ninguém tira você da mão dele. E quando Deus te escolhe, Ele não escolhe você mediante a condição que você tem hoje. Por isso que Ananias disse assim, mas esse aí eu conheço bem. A fama dele é grande, ele persegue crente. Por quê? Porque Ananias está julgando Saulo mediante aquilo que Saulo fazia até aquele dia. Ananias não tem noção do que Saulo vai ser. Então ele julga um momento. Que ele não conhece a história que o próprio Deus já escreveu para Saulo. Nós somos muitas das vezes como Ananias. Como é que isso vai acontecer na minha vida? Mas logo eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, eu não tenho condições de assumir essa chamada, eu não tenho capacidade para desenvolver esse ministério. Porque quando Deus te faz uma promessa, Ele não te faz mediante os recursos que você tem hoje. Toda promessa que Ele faz é mediante aquilo que vai se cumprir, que Ele já determinou. E que tudo que você está passando vai cooperar para que você chegue no propósito dEle. Até os teus fracassos, até as suas derrotas, até o seu sofrimento, até as suas perdas, até a tua dor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Deus te escolhe, Ele não te escolhe pelas condições que você tem hoje. Deus não te chama porque você fala bem, Deus não te chama porque você tem uma boa casa, Deus não te chama porque você ganha um bom salário, Deus não te chama pelas suas condições físicas, emocionais, não, nada disso. Deus só te chamou porque Ele já escreveu a história. A história está escrita e Ele quer você para fazer parte desse propósito, para ser o protagonista dessa história, da sua própria história que Ele escreveu e desenhou para que seja manifestada sobre a nossa vida. Eu termino dizendo uma coisa, Ele não precisava te escolher, Ele não precisava chamar você para fazer parte dessa história. Ele é Deus, mas Ele decidiu te usar. Então a partir de hoje, para de tentar fugir do teu chamado, e começa a se entregar para a vocação que o próprio Deus estabeleceu sobre a sua vida. Porque se você ficar a vida inteira tentando fugir do chamado, você vai sofrer, meu filho. Você vai sofrer. Vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer. E no final de tudo, vai se adequar ao propósito. Você não tem como fugir daquilo que Deus te chamou. Então para de tentar fugir. Aceita aquilo que Deus te chamou. E pelo contrário, a chamada é privilégio para a sua vida.
Por quê? Porque Deus não precisava me escolher, Deus não precisa de mim para fazer nada, mas Ele decidiu me escolher, me levantar para essa geração, para pregar para alguém, para falar de Jesus para alguém. E eu sou um privilegiado de ter aquilo que tenho, não porque mereço, mas porque Ele resolveu escrever uma história e me colocar como protagonista dela. Dentro da sua história, da história que você está vivendo, você não é coadjuvante, você é o protagonista que Deus te chamou para viver a sua história. Então para de querer também viver a história do outro. Para de querer fazer o que os outros fazem, para de querer viver o que os outros vivem, para de querer ter a vida do outro, a cabeça do outro, a mente do outro. Não, viva a sua história, cara. A sua história. Deus já escreveu algo para a sua vida, que você tem que ser o protagonista principal dessa história. Viva, não fuja do seu chamado. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, por mais árduo que seja. Viva aquilo que Deus já escreveu para você viver. Por quê? Porque isso vai trazer paz à tua alma. Isso vai trazer felicidade ao seu coração. Eu já era até para ter terminado essa live aqui, mas deixa eu terminar dizendo uma coisa para você. Existe uma coisa que é mais importante nessa vida do que a felicidade. Eu vou repetir isso. Existe uma coisa nessa vida aqui que é mais importante que a felicidade. Existe uma coisa nessa vida que é mais importante que a felicidade. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás da felicidade. Fica assim, eu não sou feliz, eu não sou feliz, eu não sou feliz. Existe algo que é mais importante que a felicidade. Na minha opinião, tá? Opinião minha. Rodrigo Santana pensa assim. Existe uma coisa que é mais importante que a felicidade. Pastor, o que é mais importante que a felicidade nessa vida? Você entender o seu propósito. Você entender a sua missão. Porque você entender o seu propósito, o seu chamado, a sua missão, ele vai além de picos de alegria, de momentos de felicidade. O propósito, ele traz para você a felicidade. Quando você entende qual é a tua missão, você encontra a felicidade. Porque isso está ligado em você viver aquilo que Deus te chamou para viver. Por isso que a Bíblia ela é verdadeira quando ela diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E a mesma Bíblia diz que há caminhos para um homem que parece perfeito, mas o seu final são de morte. Então, quando eu procuro viver o que Deus quer que eu viva, o que Deus separou para mim, o propósito que Ele estabeleceu para mim, eu vivo a plenitude do gozo, da felicidade e da alegria. É por isso que tem gente que não consegue ser feliz nessa vida. Que às vezes o cara quer ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um trabalho. Eu vou ser feliz quando eu ganhar 10 mil. Eu vou ser feliz quando eu tiver o emprego dos sonhos. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa na praia. Aí tu não é feliz nunca. Porque a sua felicidade ela está sendo envolvida nas circunstâncias. Agora procura entender qual é a tua missão. Procura entender qual é o teu propósito nessa terra. O que Deus te fez? Por que Deus te deu vida? Por que você está vivo até agora? Por que Deus te livrou da morte ontem? Por que você não morreu? Porque, sabe, tem uma missão para você nessa terra. Entenda qual é o teu chamado. Quando você entender o seu chamado, entender a missão que Deus estabeleceu para você, você vai viver igual o apóstolo Paulo. Você vai morrer pela causa. E você vai ter gozo de vida, sabe? Você vai ter alegria. Deus vai ser suficiente para você. Deus vai ser suficiente para você. Aí tudo que acontecer sobre a sua vida vai ser consequência daquilo que Ele já produziu dentro de você. Amém? Então, não fuja do chamado. Se entregue ao propósito de Deus para a sua vida. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Deus te abençoe. Fica na paz.